Oi, olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Meu nome é Marcos Mendonça, sejam bem-vindos ao canal Quem Sabe. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cultura. O que é cultura? Como surgiu? Como é que a cultura se propagou dentro do nosso meio? Como é que propagou dentro do nosso mundo? Para isso eu convidei uma pessoa, Clarissa, lá de Caxias do Sul. Ela já teve alguns vídeos nossos. Ela vai falar um pouco mais sobre cultura para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem, deem seu like, ative aquele sininho para serem notificados. Isso ajuda muito a gente, isso propaga conhecimento. Agora, vamos para Clarissa. Clarissa, é com você. Tudo bem? Hoje eu estou trazendo uma temática que é a cultura. Para a gente falar sobre cultura, a gente precisa entender primeiro o que significa a palavra no sentido etimológico dela, ou seja, o sentido real da palavra etimologia. A palavra cultura ela surgiu do latim colere, enfim, que significava a arte de cultivar plantas ou o desenvolvimento das atividades agrícolas. E com o passar do tempo, lá no século XIX, o pessoal da sociologia começou a utilizar a palavra cultura como forma de aquisição de conhecimento, de adquirir culturas, de conhecer novas artes, enfim, isso acabou sendo direcionada para essa área também. E o que acontece? Isso acabou sendo utilizado porque, com o passar do tempo, as pessoas tinham necessidade de estudar e desenvolver novas técnicas, ter novos conhecimentos e resolveram utilizar essa aplicação de cultivo e aplicar na palavra saber, cultivar, saber. Estou cultivando o meu conhecimento. Então, o que acontece? O que eu quero trazer aqui hoje nessa temática não é falar sobre a cultura propriamente dita no Brasil, porque se a gente for falar sobre cultura, esse assunto é muito extenso, né? Então, e até porque, por exemplo, a cultura no Brasil, que é um país continental, você tem a cultura nacional e você tem também a cultura regional, que em muitos casos é infinitamente mais forte a cultura regional do que a cultura nacional. Se você for viajar para algum lugar, ou até mesmo para as capitais aqui no Brasil, em que a gente tinha aquela a questão da história do nosso país, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, muitos fatos históricos aconteceram nesses locais. E o que acontece? Muitas escolas, tanto aqui quanto no exterior, elas proporcionam que alunos visitem esses lugares como em excursão para adquirir esse conhecimento em loco. Nada mais agradável do que a gente conhecer a história do nosso país ou a história da antiguidade no local onde aconteceu. Né? Isso foi muito, eu vi bastante, particularmente quando eu viajei para a Europa, na Itália e na França, percebia que tinha as excursões, e não só as excursões, por exemplo, na Itália e em Roma, não só a excursão do pessoal local, muita gente de fora ia visitar, né? Gente de Portugal ou da França ia visitar o Fórum Romano, por exemplo. Então, a questão de você dar importância à cultura nesse sentido de adquirir conhecimento, ele é bem positivo. E quando eu falo que eu sou uma pessoa que tenho cultura, ou seja, eu sou uma pessoa culta, isso significa que? Isso significa que eu estou adquirindo conhecimento das artes, se eu sou uma pessoa letrada ou não, no sentido de conhecer outros idiomas, se eu gosto de observar um quadro, uma pintura, entender como que aquela técnica foi feita, isso se torna você acaba se tornando uma pessoa culta, né? Então, o que acontece? Dessa maneira da gente adquirir cultura, propriamente falando, a gente tem que pensar como que eu cultivo o meu intelecto, né? Claro, a leitura, eu já falei em vídeos anteriores que ela é fundamental. Mas a gente pode associar essa leitura dessa história, de um livro de história,
visitando bibliotecas virtualmente. Se eu não tenho condição, principalmente agora em pandemia que a gente não pode viajar, eu posso entrar no site da Biblioteca Nacional, entrar no site da Library of Congress nos Estados Unidos, entrar no site do Museu do Louvre, na Galeria degli Uffizi em Firenze, e a gente vai adquirir, vai fazer essa exposição, a gente vai verificar essa exposição virtual de documentos ou quadros que existiam na época. Além disso, trocar ideias, conversar com pessoas que entendem do assunto, vai agregar ainda mais valor e, obviamente, você estará cultivando ainda mais o seu intelecto. Então, hoje eu vim falar sobre essa temática. Não necessariamente a cultura ela está ligada à inteligência, são coisas diferentes no sentido da palavra, mas elas também estão indiretamente ligadas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, podem contar comigo sempre que for necessário, tá bom? Até lá!